Temos uma queda aqui. Como tem muita gente hoje transmitindo seus cultos, suas lives, então pode acontecer do Facebook nos derrubar em algum momento. Aí nós vamos continuar. Assim que perceber que caiu, a gente retoma de novo. Eu estou só tentando organizar aqui novamente para poder retomar aqui com os irmãos. Bom, parece que retomou aqui, né, irmãos? Maravilha, retomou aqui. Deus abençoe os irmãos. Se cair de novo, a gente retoma novamente. Então, os textos de referência estão em Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. No Salmo 44, versículo 1. Ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. E o Salmo 45, o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, e a minha língua é a pena de um destro escritor. Se nós falássemos dos salmos mais conhecidos, a gente poderia citar alguns, né, irmãos? Quem não conhece o Salmo de Davi, o Salmo do pastor, Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Salmo 23. Quem não conhece o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse é um texto que o pessoal utiliza muito, né? Deixando a Bíblia aberta na sua casa, nesse texto. Mas mais importante, irmãos, a Bíblia aberta não tem poder. O poder é a palavra de Deus dentro do nosso coração e a prática dela, tá bom? Então vamos lá. Eu vou retomar aqui a conexão, irmãos. Aqui. Só retomando aqui, meus irmãos, porque perdi a conexão aqui com a TV. Vai ser chegando, irmãos. Vamos ser chegando que nós já vamos deixar tudo em ordem aqui. É a batalha da tecnologia, hein? Vamos lá, tá conectando já. Maravilha. Conectado.
Agora sim, irmãos. Retomando aqui. Bom, é provável que a maioria dos cristãos já tenha recorrido ao livro dos Salmos em algum momento da sua vida. Seja num momento de angústia, seja num momento de alegria, momento de agradecimento. A igreja ela tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo. Tem um livro, irmãos, que eu até recomendo para os irmãos, quem tiver esse livro é uma benção. É um livro, chama Através da Bíblia, livro por livro. O autor é Meyer Pierman. Ele faz um comentário fantástico a respeito dos Salmos. Eu vou aqui relatar o que escreve esse escritor. O livro dos Salmos é uma coleção de poesia hebraica inspirada que mostra a adoração e descreve as experiências espirituais do povo judaico. É a parte mais íntima do Antigo Testamento. Ele dá-nos uma revelação do coração do judeu santo e percorre todas as escalas de suas experiências com Deus e com a humanidade. Olha que interessante essa colocação que esse escritor faz. Nos livros históricos, Juízes, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, etc. Nos livros históricos, nós vemos Deus falando acerca do homem, descrevendo seus fracassos e seus êxitos. Quando nós vamos para os livros proféticos, nós vemos Deus falando aos homens, admoestando os ímpios, consolando os justos à luz do futuro. Mas nos Salmos, nós vemos o homem falando a Deus. Olha que coisa maravilhosa, descobrindo o seu coração em oração, abrindo o seu coração, rasgando o seu coração em oração e elogio, e falando acerca de Deus, descrevendo e exaltando-o pela manifestação de seus gloriosos atributos. Então olha que coisa maravilhosa que os Salmos nos revela. Diferente dos outros textos do Antigo Testamento, ele é o homem falando a Deus, não é Deus falando ao homem. E naturalmente expressando o coração puro e justo de alguém que quer ter o contato e a comunhão com Deus. Então é maravilhosa essa introdução. Nós vamos aqui analisar nesse tópico, primeiro, o título, a divisão e os prováveis autores do livro dos Salmos. Vamos começar aqui pelo título. A palavra Terrilim significa louvores, né? O livro dos louvores é uma palavra hebraica, que é o original do texto dos Salmos. Terrilim significa louvor e podemos traduzir como livro dos louvores. São composições métricas do inário de Israel. Conforme escreve Matthew Henry, embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é uma latitude muito maior, é auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. Então, no livro dos Salmos, nós vamos encontrar várias expressões dos seus autores de sentimentos. Por exemplo, nós vamos ver sentimentos de alegria, de tristeza, desejo de intimidade com Deus, busca pela paz, arrependimento, perdão, sentimentos pessoais, dores, amor, medo, pedido de vingança, segurança, prosperidade, experiências espirituais, dependência de Deus, angústia, celebração, clamor, adoração, comunhão, arrependimento, consagração, sonhos, conquistas, temores, perseguições, sucesso espiritual, punição aos ímpios, bênçãos sobrevindas aos justos, salvação, celebração pela união cristã, louvor ao Senhor por sua bondade, intervenção divina, anseio pelo Messias, confiança, sabedoria, advertência, misericórdia, oração, pedido pela proteção do Senhor e exaltação pelos feitos do Senhor, dentre outros, nós vamos encontrar no livro dos Salmos. Além disso, o Salmo tem uma característica monoteísta. O objetivo dele é adorar simplesmente, única e exclusivamente
a Deus. Então ele apresenta Deus como Deus do céu, Deus criador, Deus redentor, Deus que cura, Deus que dá o seu espírito, Deus que perdoa. Olha que maravilha! Então os Salmos têm muita riqueza para as nossas vidas, meus irmãos, muitas riquezas. E nós temos que aproveitar, nos apropriar dele para aprendermos um pouco mais. Então quando nós louvamos a Deus, e o Salmo é um louvor, infelizmente, irmãos, nós não temos a melodia dos Salmos. Sobrou para nós a letra deles. Na poesia hebraica, que é diferente da nossa poesia, nós vamos entender isso depois, a gente... seria muito bom se nós tivéssemos a melodia desses louvores, porque eram louvores que eram entoados, né, tanto na época de Davi, no primeiro templo, mas principalmente no segundo templo, depois do retorno do exílio babilônico. Esses louvores, essa coletânea de louvores, né, fazia parte da vida dos judeus. E eu imagino a alegria que eles cantavam diversos salmos, por exemplo, salmos de libertação, do exílio, etc. Eu imagino o sentimento verdadeiro com que Davi louvava ao Senhor em determinados salmos. São 73 salmos de Davi. Como Davi louvava e expressava com verdade de seu coração, louvando e direcionando o seu louvor a Deus. Então é um sentimento verdadeiro. E eu até desafio você que está nos assistindo a ler durante esses dias de 10 a 20 salmos por dia. Em pouco tempo você vai ter lido 150 salmos. E aí vai ficar mais fácil de você entender o decorrer desse trimestre, as lições que nós vamos apresentar dentro deste livro maravilhoso. Faça um desafio, leia 10 a 20 salmos por dia. É uma bênção, mas leia e medite neles. Tente se colocar na posição do escritor, o sentimento que ele teve ao expressar aquilo que ele estava expressando. Vai ser uma experiência muito boa de você vivenciar. Então nós vemos aí o título. E se o título hebraico é Terrilim, de onde vem a palavra Salmos? Salmos vem da palavra grega psalmoi, que foi na tradução da Septuaginta. No século III e o século II a.C., houve uma tradução grega do livro tradicional hebraico, original hebraico. Essa tradução grega ocorreu porque a língua grega tinha se tornado a língua universal. Assim como hoje o inglês é a língua universal, o grego naquela época era a língua universal. Então se reuniram 72 rabinos, 72 mestres da lei, conhecedores da palavra, 6 de cada tribo. E esses 72 rabinos fizeram a tradução do hebraico para o grego koiné, que era o grego daquela época. Então, por conta de serem 72 rabinos, essa tradução foi conhecida como Septuaginta. Na Septuaginta também foram traduzidos alguns outros livros que não pertenciam ao cânon judaico. Algumas igrejas, a Igreja Católica, por exemplo, absorve esses livros utiliza o cânon da Septuaginta. Nós, protestantes, utilizamos o cânon judaico. Não utilizamos no nosso cânon aqueles livros que foram inseridos lá na tradução da Septuaginta. Então, só uma explicação a respeito da tradução. Então, a palavra grego, psalmoi, que significa louvores, cantar louvores com instrumento de cordas, né? Ela que dá origem à nossa palavra salmos. Então, do hebraico Terrilim e do grego psalmoi. Vamos aqui para o tópico 1.2. E a divisão deste livro. É comum considerar a divisão do livro dos Salmos em 5 livros. Irmãos, essa divisão em 5 livros não é uma divisão didática que vai facilitar a nossa leitura, não. É uma divisão técnica. O hebraico, a Bíblia hebraica antiga tinha essa divisão em 5 livros. Eu vou apresentar para vocês aqui essa divisão. Aqui na página. Eu estou fazendo uso aqui,
como é uma lição mais técnica, estou fazendo uso de alguns livros. Eu estou fazendo uso do livro da ETAD, né, que fala especificamente sobre Salmos. Estou fazendo uso do livro do Bispo Abner Ferreira, uma explicação sobre Salmo, que contribui aqui com a nossa lição. Esse livro é muito bom, se você puder adquirir também, ele vai ajudar você no entendimento da nossa lição. Estou fazendo uso do livro do Meyer Pierman, através da Bíblia, livro por livro. Então são alguns livros que complementam e auxiliam no estudo. Irmãos, estudar a palavra de Deus é maravilhosa, é coisa maravilhosa. Para a gente passar uma aula como essa, são algumas horas de estudo para aprender uma gota do que tem disponível para a gente aprender. Então, que nós possamos, que você possa, aí na tua casa, onde você está assistindo, abrir a sua Bíblia, procurar, a fazer as suas anotações, que é importante você ter aí as informações a respeito desse livro maravilhoso. Então vamos lá. 5 divisões. Segundo a Bíblia hebraica, as divisões elas iniciam no Salmo 1, vai até o Salmo 41. Era o primeiro livro. O segundo livro começava no Salmo 42 e até o 72. O terceiro livro, no 73 até o 89. O quarto livro, do 90 até o 106. E o quinto livro, do 107 até o 150. Então esses livros formavam a Bíblia hebraica. Cada um desses livros, meus irmãos, eles apresentavam uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, que era a Torá, ao Pentateuco. Então, por exemplo, o primeiro livro, que é o Salmo 1 ao 41, são quase todas de autoria de Davi. Corresponde ao livro de Gênesis, por causa de sua ênfase sobre o pecado do homem e sua necessidade de Deus. O nome Senhor, Jeová, é destacadamente salientado nesses poemas. O segundo livro, do Salmo 42 ao 72, Davi é o principal escritor desses salmos. Correspondem ao livro do Êxodo, por causa dos seus temas sobre a salvação do homem e a libertação de Israel. O nome Deus, Elohim, predomina essa divisão. O terceiro livro, que é do Salmo 73 a 89, o autor principal destes salmos é Asaf. Correspondem a Levítico. Seus temas tratam do tabernáculo, da liturgia levítica e da santidade de Deus. Os nomes Deus, Elohim e Senhor, Jeová, são enfatizados com frequência. O livro 4 é dos Salmos 90 ao 106. A autoria desses salmos é incerta. Corresponde ao livro de Números, por causa de seus temas concernentes aos perigos, bem como a proteção divina durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Vários destes salmos são proféticos e ressaltam o tempo em que os judeus cessarão suas peregrinações entre as nações gentílicas. E o quinto livro, do Salmo 107 ao 150, ele tem uma autoria diversificada. Corresponde ao livro de Deuteronômio, pelo fato de enaltecer a palavra de Deus, a lei e o louvor. O âmago desta última divisão é o Salmo 119. O nome Senhor é predominante neste salmo. Então, primeira parte dos salmos, do 1 ao 41. Marca isso, irmãos. Anota isso para você ler, entendendo como que os judeus separavam. A parte 1 ao 41 fala sobre o pecado. Do Salmo 42 ao 72, sobre salvação. Do Salmo 73 ao 89, sobre adoração. Do Salmo 90 ao 106, peregrinação. E do Salmo 107 ao 150, obediência. Essa é a divisão que era usada pelos hebreus nesses poemas. Obviamente que naquele período não existia uma divisão por capítulos como nós temos hoje. Essa divisão ocorreu muito depois de Cristo. Se não me engano, foi no ano de 1600, de 1400 a 1600 depois de Cristo. Então que nós tivemos essa divisão por capítulos. O que facilita para nós, para localizar, para encontrar, para dividir. Naquela época não tinha, então ele era dividido por livros, 5 livros. E também, irmãos, existe uma outra observação no livro dos Salmos, que são outras divisões. Nós vamos ver no livro de Salmos, salmos didáticos, que comunicam algum tipo de ensinamento para o povo. Por exemplo, Salmo 1, Salmo 15, Salmo 50, Salmo 94.
nós vamos ver salmos de gratidão e de louvor, como por exemplo o 30, o 75, o 105, o 106, o 146. Nós temos também salmos históricos. Vai marcando isso daí, irmãos. Marca isso para você procurar depois entender. O Salmo 77, o Salmo 81, o Salmo 114, são salmos históricos. São recordações a respeito de acontecimentos da história dos judeus. O Salmo 137, por exemplo, é um salmo lindo. Vamos olhar aqui o Salmo 137. Vamos abrir. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 137. Só para nós olharmos o que diz o salmista. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Irmãos, esse salmo é o salmo de alguém que estava no exílio da Babilônia. É alguém que estava lá na Babilônia, distante da sua pátria, se lamentando, chorando, com saudade da sua terra, da sua pátria. Esse salmo, ele pode trazer para nós um ensino a respeito da nossa vida espiritual, que nós estamos também prisioneiros num mundo cruel, com saudade da pátria celestial. Olha que coisa maravilhosa esse salmo. E aí ele continua, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. As harpas que eles entoavam seus poemas, seus louvores, os saltérios, essas harpas que deveriam fazer parte ali do seu dia de louvor, de adoração a Deus, quando eles estavam ali na Babilônia, angustiados, eles penduraram as suas harpas nos salgueiros. As harpas eram para estar louvando a Deus o tempo todo, mas na angústia, na tristeza que eles viveram, eles penduraram as suas harpas ali. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Então veja como os cânticos de Sião, os poemas, os hinos aqui entoados nesses salmos, irmãos, esses hinos eram conhecidos até pelas nações inimigas. Mexia com o coração até de quem não servia a Deus. E quando eles estavam ali na Babilônia, cativo, aqueles que os levaram cativos pediam para que eles entoassem seus louvores para que pudessem os alegrar. Olha que coisa maravilhosa, como são profundos os louvores. Depois nós temos os salmos imprecatórios, que a palavra imprecar significa pedir a Deus que amaldiçoe alguém ou algo. Salmo 35, 58. São invocações de males contra os inimigos. Temos os salmos da lei, Salmo 19, Salmo 119, que proclamam a grandeza e a bondade das palavras e dos decretos de Deus. Temos os salmos messiânicos, que prefiguram Cristo Rei, o Cristo sofredor. São vários salmos. O Salmo 2, o 45, o 72, o 22, etc. Temos os salmos da natureza, que enfatizam o poder criador de Deus no universo, como os Salmos 8, 29, o 104. Salmos penitenciais, que é o salmista rogando perdão a Deus. O salmo mais conhecido desse é o Salmo 51, quando Davi reconhece o seu pecado, depois dele ter adulterado, dele ter matado Urias. Ele reconhece o seu pecado e faz uma súplica profunda a Deus. Leia depois o Salmo de número 51 na sua casa e você vai ver a profundidade desse salmo. Temos também salmos de peregrinação, que são chamados cânticos dos degraus. O que são esses cânticos dos degraus? Do Salmo 120 até o Salmo 137, esses louvores possivelmente eram cantados quando o povo de Israel vinha para Jerusalém. Era um cântico de romaria, de peregrinação. Então eles subiam de suas cidades para o templo, para as festividades, entoando esses cânticos. Ou então, uma outra alternativa era que o povo judeu entoava esses cânticos enquanto subia os degraus do próprio templo ao participar das suas festas. Então olha que coisa maravilhosa, irmãos, a importância, a historicidade e o conteúdo desses salmos. O Salmo 1, ele encerra com uma exortação para que todos louvem ao Senhor. Ou melhor, o Salmo 1, ele inicia, ele fala sobre a relevância da meditação na palavra de Deus.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí ele continua. Então ele fala sobre a meditação na palavra de Deus. E o Salmo 150, ele termina com uma exortação para que todos louvem ao Senhor. Então que a nossa vida tenha que ser pautada dessa mesma forma, na palavra de Deus e para a glória de Deus. Pai do Senhor Bigu, Deus abençoe. Vamos ver aqui agora, no tópico 1.3, sobre os autores dos livros de Salmos. É comum atribuirmos os Salmos a Davi. Afinal de contas, Davi foi o autor que tem o maior número de salmos. São atribuídos a Davi 73 salmos. Mas existiram outros autores também no livro, como por exemplo Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã e os filhos de Corá. 73 salmos são atribuídos a Davi. Eu vou pegar aqui outras informações. Salomão, são atribuídos a ele 2 salmos. O salmo de número 72 e o salmo de número 127. Irmãos, vamos olhar aqui o salmo de número 127, que é de autoria de Salomão. Sempre, quando nós formos ler o salmo, é importante você ver aqui a epígrafe do salmo. Na epígrafe do salmo, você vai ver um texto escrito em negrito. Esse texto que está escrito em negrito é um texto que foi acrescentado posteriormente. Mas a epígrafe, esse texto que está escrito embaixo, que não está em negrito, por exemplo, no Salmo 127, Cântico dos Degraus, de Salomão, esse é o original. Esse texto que está aí embaixo é o que é o original do hebraico. Então olha que Salomão descreve, olha o poema, a forma como ele descreve o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Olha a sabedoria de Salomão ao descrever esse salmo. Esse salmo, irmão, ele serve para nós hoje. O mundo que nós estamos vivendo, e o cenário atual de dificuldade por conta desse vírus, coloca para nós aqui um ensino maravilhoso. De que adianta o homem, com todo o seu cuidado, a sua preocupação, os seus controles, a sua arrogância, o seu poder, achar que está tudo bem? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam os que edificam. Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não cuidar da nossa nação, se o Senhor não sarar a nossa nação, se o Senhor não mudar esse cenário, o que adiantou tanto poder mundial? Cadê toda a riqueza do mundo? Está todo mundo desesperado, ninguém estava preparado por um cenário que foi permitido por Deus acontecer e que Deus tem o poder para tirar também. É por isso que hoje é um dia de jejum, é um dia de consagração. Deus tem o poder para mudar, para aplacar esse mal que tem assolado a nação, esse mal que tem assolado a humanidade. É somente Deus em que pode mudar essa situação. Aí alguém pode dizer, não, mas depende do cientista, depende dos remédios, mas é Deus que dá inteligência, é Deus que dá sabedoria. Ninguém está aqui dizendo que vai acontecer um milagre e de repente vai desaparecer. Poderia ser assim, se Deus falar desapareça, desaparece todo o mal. Mas nós sabemos que Deus também utiliza o ser humano, o homem, como canal de bênção. Então que Deus nesse momento ilumine os cientistas, os médicos, aqueles que estão estudando as possibilidades de cura, entendendo como que age esse vírus, e que possa, através da sua bondade, dar entendimento a eles para desenvolver remédios, soluções para esse problema. Então nós vemos aqui Salmos de Salomão, salmo maravilhoso. Tem outros autores, por exemplo, o Salmo de número 90,
Se nós fôssemos colocar os salmos em ordem cronológica, o salmo de número 90 seria o salmo primeiro. Por quê? Porque o salmo de número 90 é de autoria de Moisés. Mas o livro dos Salmos, essa coletânea, não está em ordem cronológica. E é interessante que depois que você lê, como a gente propôs, 10, 20 salmos por dia, você em algum momento tente buscar a cronologia dos salmos e dividir ele em sequência. Você vai começar a ver as histórias de Davi, comparando lá no que está escrito em Samuel, etc. Você vai ver as histórias de Davi em Reis, em Crônicas, você vai ver a história de Davi. E você vai comparar os momentos em que Davi esteve, por exemplo, na caverna de Adulão. Você vai olhar o Salmo de número 3 e vai ver Davi fugindo de Absalão num momento difícil e ele escrevendo o Salmo de número 3. Então tem muita relação entre a vida e a história e a cronologia dos Salmos. Os autores, além desses, Moisés, Salomão, Asaf. Quem nunca ouviu o Salmo de número 73, o Salmo de Asaf, é um salmo maravilhoso também. Abre lá a sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo de Asaf. Asaf começa a se questionar. Por que o ímpio prospera? Por que parece que a fazenda dos ímpios, os bois dos ímpios, daqueles que não agradam a Deus, daqueles que zombam de Deus, parece que vai tudo bem. E ele está ali no seu sofrimento tentando entender por que o ímpio prospera. E aí depois Deus começa a se revelar a ele, Deus começa a mostrar o futuro deles. Então, aí ele entende. É maravilhoso. A hora que você tiver a oportunidade, leia o Salmo 73. Você vai entender como que Deus trabalha. Então são várias autorias. O fato é que Deus, através do seu Espírito Santo, inspirou esses poemas e esses homens escreveram poemas maravilhosos que falam conosco aí até hoje. Os salmos, eles foram compostos, foram escritos aí entre o ano 1000 a.C. até o ano 500 a.C. Desde o primeiro templo na época de Davi, no templo áureo de Davi, na época de Salomão, que foi um período de paz e prosperidade, até no exílio babilônico e no pós-exílio babilônico. Sugere-se que Esdras tenha feito a compilação dessa coletânea, depois do retorno, da reinauguração do templo, etc. Então, por cerca de 500 anos aí, diversos autores diferentes compilaram esses poemas maravilhosos. Alguns deles são escritos pelos filhos de Coré, que eram levitas, que eram músicos, assim como Asaf também. Então temos aí essa composição, essa coletânea em nossas mãos hoje. Tópico 2. Principais características do livro. O livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica. Os escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos linguísticos. Irmãos, isso aqui é técnico. Tá? A gente tem, por exemplo, na nossa harpa cristã, a maior parte dos nossos louvores cristãos são poemas, são poesia. A poesia, ela segue alguns critérios. Né? Por exemplo, a gente vai no primeiro hino da harpa cristã, Chuvas de Graça. Então ela tem rima, ela tem métrica, ela tem estrofe, ela tem refrão. Se nós pegarmos lá no Chuvas de Graça, Deus prometeu com certeza. Certeza, grava aí, certeza. Chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, combina com certeza, rima com certeza. E ricas bênçãos sem par, rima com mandar. Então aqui nós fechamos uma estrofe. São 4 frases, 4 versos que fecham uma estrofe. E depois nós temos o refrão. O refrão é chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Por que esse é o refrão? Porque ele vai se repetir diversas vezes entre as estrofes. Então essa é uma poesia clássica do nosso tempo. Mas as poesias hebraicas, ela tinha uma característica diferente. Vamos ver aqui. Ela não envolve rima de sons, mas envolve rima de pensamentos. Então nós vamos ver aqui
como funcionava essas rimas. Ela, na maior parte das vezes, formava um paralelismo. O que é esse paralelismo na poesia hebraica? Vamos abrir aqui um salmo. Salmo 119, versículo 97. Abra sua Bíblia aí, Salmo 119, versículo 97. Vamos ver um exemplo da poesia hebraica. Ó, quanto amo a tua lei, é a meditação em todo o dia. Ó, o versículo 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então, assim, existiam pelo menos três tipos de paralelismo. Existia o paralelismo sintético, em que a segunda parte da mensagem amplia a mensagem da primeira. Tem o paralelismo sinonímico, em que a segunda parte da mensagem repete com sinônimos o pensamento da primeira. E tem o antitético, em que a segunda parte é uma antítese da primeira parte. Então, deixa eu só pegar no outro livro aqui, que eu tenho uma explicação muito boa a esse respeito, aqui nesse livro do pastor Abner, sobre a poesia judaica. Por exemplo, vamos lá, paralelismo sinonímico acontece quando o segundo verso repete o primeiro com ideias idênticas ou semelhantes, poucos acréscimos. Por exemplo, Salmo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quando ele está acrescentando quem morará no teu santo monte, ele está falando sobre o tabernáculo, sobre a morada de Deus. Então esse é um exemplo de paralelismo sinonímico, que acontece quando o segundo verso repete o primeiro. Vamos ver outro exemplo. Salmo 113, versículo 7. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. É um outro exemplo de paralelismo sinonímico. O segundo verso repete, acrescenta o que está escrito no primeiro. Salmo 19, 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ele está repetindo no segundo verso o significado do primeiro. O outro paralelismo é o paralelismo antitético. Esse paralelismo oferece um contraste de ideias. Anti é um contraste de ideias. Por exemplo, Salmo 1, verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então é o contrário. O caminho dos justos o Senhor conhece, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 37, 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Salmo 37, 22. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Então esse é um outro exemplo de paralelismo que denota a poesia hebraica. E o terceiro tipo de paralelismo é o paralelismo sintético. O que é esse paralelismo? Constata que a segunda linha complementa, enriquece a primeira em seu pensamento original. Por exemplo, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, ela complementa, ela acrescenta a primeira. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então veja aí os exemplos do paralelismo na poesia hebraica. Irmãos, lembrando mais uma vez para quem chegou depois, a primeira aula dessa revista de Salmos é uma aula instrutiva, é uma aula técnica. Nós vamos ter aqui instruções sobre como interpretar e como entender o livro dos Salmos, para depois, a partir da lição 2, nós mergulharmos no conteúdo. É o exemplo que eu dei lá no início. A gente, antes de participar de alguma atividade, às vezes vem a parte teórica, em que o instrutor chama a gente no canto e fala, ó, você vai precisar desse item de segurança, desse equipamento de segurança, você vai ter que usar o capacete assim, você vai ter que se portar assim, você vai ter que se dirigir dessa forma. É isso que nós estamos fazendo nessa primeira lição. É uma lição totalmente técnica. Como entender e interpretar os salmos.
a sua autoria, como foi composto, seus autores, etc. A forma de divisão do livro. E depois, a partir da lição 2, a gente vem para uma parte mais profunda mesmo. Acrósticos, uma outra característica da poesia hebraica. O que é acrósticos? Acrósticos nós vamos ver lá no Salmo de número 19. O conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra, ou seguem uma sequência alfabética. Quem nunca abriu o Salmo de número 119 e viu as letras que estão nas epígrafes em cada subdivisão do Salmo 119. Por exemplo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Val, Zaim, Het. Então, isso é um acróstico. Cada letra representa uma letra do abecedário. E ele faz o Salmo 119 utilizando todas as letras do alfabeto. Todas as letras. Dá a sensação de completude. Assim como também no livro do Apocalipse, Jesus fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, também dá uma sensação de um ser completo. Então quando a gente lê um salmo como esse, em que é dividido letra por letra, dá a sensação que Deus está falando sobre tudo a nosso respeito, e nós também estamos elevando a Deus toda a nossa necessidade. Tá? Então são acrósticos. No 2.3 nós temos o refrão. O refrão é aquilo que nós falamos. É a repetição de uma frase ou de uma fórmula. Vamos dar um exemplo aqui de um refrão. Salmo de número 107. Abra o Salmo de número 107. Vamos aqui acompanhar o Salmo de número 107 para nós vermos aqui um refrão. Versículo 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Versículo 13. E clamaram ao Senhor na angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Versículo 19. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele vos livrou das suas necessidades. Então nós temos aqui um exemplo típico de um refrão utilizado dentro de um salmo. Tá? Salmo de número 107. Então fica aí um exemplo aí da estrutura da poesia judaica, da poesia dos hebreus. Agora nós vamos esclarecer aqui também, irmãos, é técnico, é esclarecimento de alguns prováveis significados de termos que aparecem aí no livro dos Salmos. Por exemplo, Selá, Rigaion, Mictão, Gedutum, Masquil, degraus. A gente lê a epígrafe e durante a maior parte da nossa vida a gente não sabe o que significa aquilo. Masquil, cântico dos degraus. A gente não sabe qual que é o significado real daquilo. Quantas vezes na minha infância eu lia no final de um termo de Salmos, Selá. Meu Deus, o que é esse Selá? Na época, como criança, eu imaginava, sei lá, não sei mesmo o que é esse Selá. E hoje a gente consegue entender através da palavra de Deus qual que é o significado desses termos inseridos no livro do Salmo. Eles não estão lá à toa, eles têm um significado. Então são termos técnicos da área musical. Nós estamos falando que os salmos eram louvores, são louvores, poemas, eram para ser entoados com cordas. Infelizmente nós não temos hoje a melodia deles, mas esses louvores eram entoados com cordas lá pelos hebreus. Então nós vemos aqui que algumas versões omitem esses termos, né, e outras, né, já traduzem esse termo com a ideia que são as ideias mais comuns. Né. Não há um consenso, né, sobre a tradução exata de todos esses termos. Né. Porém, existem linhas de pensamento. Por exemplo, o termo Selá, que está lá no Salmo 3. Se você abrir o Salmo de número 3, que é o Salmo lá de Davi, quando ele está lá na caverna, quando está na caverna não, quando ele está fugindo de Absalão. Salmo de número 3. Como tem multiplicado, Senhor, os meus adversários, são muitos. E Davi começa uma súplica a Deus. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Aí tem um entre parênteses aqui, Selá. Isso tem um significado.
Só buscar aqui para falar para os irmãos. Selá, ele significa, tem duas alternativas, ou elevação, né? Existe essa palavra 71 vezes nos Salmos, a palavra selá. Existe também lá em Abacuque. Né? Pode ser uma elevação ao final de uma estrofe, por exemplo, vamos tocar com mais força, ou então uma pausa no final dessa estrofe. Agora é o momento de parar. Selá, uma pausa na estrofe. Então são termos técnicos da área musical. Davi está cantando aqui, é um louvor que Davi está entoando a Deus. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. E aí tem uma indicação aqui, uma instrução musical, selá. Ou é um momento de pausa, ou um momento de elevação musical. Tá? Outro termo, higaion. É um termo que se encontra lá em Salmo, no Salmo 9, no versículo 16. Salmo 9, 16. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Aí entre parênteses. Higaion, selá. Higaion é um termo de ensino. Sua conotação denota provavelmente uma interrupção solene para meditação. Então, é o meditar. Higaion, selá, meditava, parava, ou meditava e elevava o som dos instrumentos. Então é um termo técnico da área musical. Está lá em Salmo 9, 16. Outro termo, mictão. Mictão, seu significado pode ser poema, mistério ou canto de profunda importância. Pode significar uma oração silenciosa. Esse termo mictão é uma palavra hebraica encontrada no cabeçalho de 6 salmos. Vamos olhar o Salmo 16. Salmo 56 aqui, irmãos. Salmo 56. Se você olhar na epígrafe lá do Salmo, você vai ver mictão de Davi para o cantor Mor sobre Jonate Elém Recoquim, quando os filisteus o prenderam em Gate. Então é um ensino, é uma meditação, é uma interrupção para a meditação. Tá? Mictão é um outro termo que você vai encontrar nos Salmos. Outros termos aqui no tópico 3.2, Gedutum. Gedutum, irmãos, vão estar encontrados no Salmo 39, 62 e 77. Vamos aqui no 62. Salmo de Davi, olha a epígrafe. Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Gedutum. Gedutum era da família dos levitas e era habilidoso na música. Junto com Asaf e Emã, seu nome está associado a louvores. Então esse é um outro termo que aparece no livro de Salmos. Outro é masquil. Masquil, ele está no Salmo 32, no Salmo 42. Pode significar salmo didático, salmo de entendimento, salmo de ensino. Tá? Então esse é um outro termo. Salmo eficaz, salmo habilidoso, esse é o termo masquil que a gente encontra no livro de Salmos. E no tópico 3.3, nós vemos aqui cântico gradual ou cântico dos degraus, que se encontra no Salmo 120 até o Salmo 137. É o cântico da peregrinação, né? Canção de subida, como a gente já falou aqui na lição. Tanto para os judeus, quando havia as festas solenes, eles se juntavam, saíam das suas cidades e subiam até Jerusalém, cantando esses poemas, como também pode ser aí num segundo plano, quando eles chegavam no templo e subiam os degraus do templo cantando esses poemas, né? Acredita-se, a maior parte dos estudiosos, que é na peregrinação de vinda até Jerusalém que eles cantavam esses poemas. Então são salmos maravilhosos, né, que exaltam a Deus no tempo da peregrinação. Então, meus queridos,
nós aprendemos aqui nesse tópico 3 os significados de Selah, Gaion, Mictão, Jedutum, Masquil e degraus. Tá? E nós vimos aqui o livro dos Salmos, que ele é um livro indispensável, um guia para o louvor e oração, tanto individual quanto coletiva, principalmente num tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressas em muitos cânticos. Eu sou extremamente crítico com relação ao louvor. Eu não sou um músico profissional, mas durante toda a minha vida, desde a minha infância, eu estive envolvido com o louvor. Então a gente procura no louvor expressar a sinceridade, ter cuidado com o tipo de letra que nós vamos utilizar, o tipo musical a ser utilizado, porque tudo isso influencia no louvor. Então os salmos eram um estilo de louvor dos judeus, dos hebreus, um louvor que perdura por muitos anos, assim como nós temos o nosso inário, que quando Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram para Belém do Pará e instituíram a Assembleia de Deus no Brasil, lá em 1910, eles logo depois começaram a tradução de alguns louvores, de alguns inários que já existiam, como o inário congregacional, e foi se ajuntando louvores. Hoje nós temos mais de 600 louvores sacros, antigos. A maior parte deles revela um conteúdo de pessoas que realmente tinham uma intimidade com Deus. Quando você faz um comparativo entre um louvor da harpa cristã e um louvor contemporâneo, você vê uma diferença muito grande, não só na sua composição musical, não só na sua melodia, não só na sua harmonia, não só no seu ritmo, mas sim no seu conteúdo. Essa é uma preocupação que nós temos em preservar os conteúdos desse inário. Por isso que nós utilizamos esse inário cristão e ele faz parte da liturgia do nosso culto. Nós temos nele um exemplo de servos, de homens e de mulheres que entregaram sua vida para Deus realmente, que viveram uma vida de entrega para Deus. Eles não compuseram esses louvores pensando qual que era o lucro que eles teriam ao gravar esses louvores. Não, muito pelo contrário. Esses louvores não saíram da pena das suas canetas, né, com um intuito financeiro. Esses louvores não foram entoados com o propósito de angariar fama para si, sucesso, aplausos, muito pelo contrário. Esses louvores expressam o coração de homens e de mulheres que viveram situações difíceis nas suas vidas. Por exemplo, se nós olharmos na nossa harpa cristã, o hino de número 126, a bem-aventurança do crente, nós vamos ver que esse é um louvor da Frida Wingren, que era a esposa de Gunnar Wingren. Essa mulher, ela vivenciou, se nós fôssemos buscar a história dela, vivenciou momentos difíceis, de perda familiar, de enfermidade, de dor. E ela descreve do âmago da sua alma um louvor que diz: bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Olha que poema maravilhoso, que poesia maravilhosa. Aí ela continua: os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. E aí ela continua: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão,
Um exemplo da melodia que foi ouvida na escuridão foi Paulo e Silas na prisão, naquela madrugada, quando eles entoavam louvores ao Senhor, e os cárceres se abriram. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Então veja o teor, o conteúdo, a intimidade, o propósito da entoação, da composição desse poema, dessa poesia, desse louvor, por uma das servas do Senhor que passaram aqui por esse Brasil no início da Assembleia de Deus. Que coisa maravilhosa, que conteúdo rico, bem diferente do que a gente ouve hoje em dia. Muito do que a gente ouve hoje em dia são louvores que exaltam o homem, que trazem a esperança de alguma conquista terrena. Mas quando a gente volta para a harpa cristã, a gente se sente distante de qual deve ser a nossa realidade como adorador, como quem louva ao Senhor. Quando a gente entra no livro dos Salmos, nós percebemos a distância que nós estamos e quanto nós precisamos nos aprofundar na humilhação, na humildade, removendo o nosso ego, realmente buscando a Deus com mais intimidade, com o coração mais puro, mais santo. Esse deve ser o nosso guia, a nossa bússola. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós estamos encerrando a lição de hoje, na lição número 2, que é a lição de domingo que vem. Nós estudaremos Jesus Cristo e missões nos Salmos. Nessa lição, nós vamos ver quais as mensagens proféticas sobre o Messias nos Salmos. Como é retratado o sofrimento do Messias. Qual a missão dada por Cristo ao seu povo. Então, nós vamos começar a partir da lição número 2, nos aprofundar sobre o conteúdo do livro dos Salmos. Então, hoje nós tivemos simplesmente uma introdução didática aí sobre como estudar, significado de epígrafe, significado de palavras, autoria, quando foi composto, em que situação estava o povo quando foi composto. Se houver alguma dúvida com relação a essa estrutura inicial, você pode nos fazer a pergunta depois, a gente vai responder. Mas a ideia principal foi montar o panorama do Salmo. Agora que você já tem um panorama de como foi feito, como foi realizado, quando aconteceu, como era usado os Salmos, você já pode a partir de agora fazer o seu estudo diário, 10, 20 Salmos por dia. E aí quando nós chegarmos nas próximas lições, você vai ter o conteúdo do que foi escrito pelos autores, juntamente com o conhecimento teórico a respeito desse livro. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Nós faremos aqui uma oração nesse momento. Essa oração tem propósito de que Deus continue no seu lar, continue em nossas vidas, que Deus continue nos dando entendimento, sabedoria para aprender da sua palavra, e também traz para nós aí o propósito que todos estamos hoje, de estar em comunhão com Deus, de estar jejuando em prol da nossa nação, em prol do mundo, né? E principalmente para que Deus dê uma recuperação para a nossa nação, tanto no termo de saúde, que nós precisamos ser curado desse mal, dessa moléstia, desse vírus, como também no termo econômico, para que não haja desemprego, para que nós possamos voltar a se reunir também no templo, para que nós possamos voltar a ter comunhão com os outros. Então vamos fazer essa oração. Eu fecho os meus olhos aqui e oro a Deus. Você aí na sua casa também feche os seus olhos e ore a Deus neste momento. Pai Santo, Deus bendito e eterno, nós estivemos neste momento, durante esse período, Pai, estudando a Tua Palavra, entendendo, Pai, a composição, a poesia hebraica, os salmos, quando foi escrito, quem foram os autores, os termos técnicos, Pai, aleluia, da composição musical. Estudamos aqui a Tua Palavra para entender e cada vez mais se aprofundar nela, Pai. Meu Deus, meu Pai, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, como está escrito no Salmo. E nós, Pai, confiamos em Ti e na Tua Palavra. Todas as coisas podem passar, mas as Tuas palavras não hão de passar, Pai. E nós cremos em Ti, no Teu poder, assim como Tu criaste todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da Tua permissão. Não há nada que fuja à Tua permissão. Pai, ainda, Pai, aleluia, que o sofrimento do homem não seja da Tua vontade, mas é da Tua permissão, porque o pecado entrou no mundo, o pecado nos rodeia, o pecado está, Pai, aleluia, no mundo. Então o sofrimento é em decorrência do pecado. É a lei da semeadura. E nós hoje, Pai, estamos sofrendo como humanidade.
nós estamos sofrendo como nação. Pai, são tantas dificuldades. Pai, aleluia, o coronavírus, esse vírus, Pai, aleluia, que vem afetando e matando pessoas ao redor do mundo. A mídia, Pai, aleluia, Senhor, tem falado o tempo todo sobre as preocupações, a necessidade de distanciamento social. Mas nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã. Pedimos para o Senhor, Pai, aleluia, Senhor, ter misericórdia de nós. Lembra-se, Pai, aleluia, de Jesus, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Jesus, aleluia, é o nosso intermediário, Pai. Lembra-se dele, Pai. Na Tua ira, lembra-se da misericórdia. Olha por nós, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Sara a nossa terra. A nação hoje, Pai, aleluia, conforme a solicitação, o decreto do presidente. A nação hoje está jejuando. A nação hoje está se consagrando. A nação hoje está se prostrando diante da Tua face, com o intuito, Pai, aleluia, de receber de Ti o escape, o alento, Pai. E também, Pai, aleluia, Senhor, neste momento se aproximando de Ti. Que através desse momento de jejum, de consagração, de oração, Pai, nós cristãos possamos nos aproximar de Ti. A nação, Pai, aleluia, em nível geral, possa se aproximar de Ti, possa Te conhecer, possa estar próximo para entender a Tua vontade, possa reconhecer os seus pecados, possa reconhecer seus erros, possa se arrepender dos seus maus caminhos, porque se assim o fizer, o Senhor perdoará os seus pecados, e o Senhor sarará a sua terra, conforme está escrito lá no livro de Crônicas 7,14, o Senhor perdoará seus pecados e sarará a sua terra. Eu confio em Ti, Pai, confio no Teu perdão, confio na cura, confio no milagre, confio na bênção que o Senhor tem para revelar para todas as famílias a partir desse dia. Eu lhe agradeço em nome de Jesus. Meu querido, meu amado ouvinte, nós vamos encerrar essa escola dominical. Próximo domingo nós esperamos já estar na igreja, mas nós não vamos deixar de fazer, se assim Deus permitir, a nossa live. E aí você que está na sua casa, que não pode estar presente, também vai participar, vai estar assistindo a escola dominical. Agora nesse momento, curve a sua cabeça, feche seus olhos, estenda suas mãos. Eu vou impetrar a bênção apostólica, para você ter um domingo abençoado aí. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com todos vocês, em todos os lares, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Diz amém aí na tua casa. Tenha um domingo abençoado. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Fica com Deus.